falei, poxa, cara, a gente podia arrumar um patrocínio pra você de cannabis. Ele, cara, adoraria, eu até uso, mas eu não posso. Porque quem me paga meu salário são empresas que não querem nada vinculado com cannabis. Então, isso é uma dificuldade grande que a gente tem ainda de preconceito, né? That marijuana is probably the most dangerous drug in the United States. E eu acho que as campanhas antidrogas são muito ineficientes. Regulação de um mercado que já existe. Regulação. Trata de ver se o caso da maconha pode ser regulada, ao invés de ser simplesmente proibida. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Gilberto Gil declarou que, entre aspas, gostava da maconha. Olá, olá! Eu sou a Anitta Crepe e esse é o Cannabis Hoje Pode, o podcast que te deixa por dentro do que realmente importa com análise e contexto. São conversas sobre os rumos do setor, empreendedorismo, inovação, além dos bastidores da cena, com os especialistas que mantêm esse universo aceso. Aqui você escuta coisas que não ouve em nenhum outro lugar. Fica comigo que eu já volto. Você já percebeu como a medicina canabinoide evoluiu nos últimos anos? Pois é, e em 2026 a USA Hemp Pharmaceuticals continua puxando essa transformação. Mais do que produzir medicamentos derivados de cannabis com rigor farmacêutico, rastreabilidade completa e cultivo orgânico certificado no Oregon, a USA Hemp está redefinindo como médicos e dentistas se conectam com o conhecimento. Na comunidade científica da USA Hemp, além de conteúdo técnico aprofundado, os profissionais têm acesso a discussões clínicas conduzidas por especialistas, biblioteca atualizada com evidências internacionais e encontros mensais que mostram na prática como a terapia canabinoide está ampliando possibilidades terapêuticas em diversas áreas. É um espaço pensado para quem quer prescrever com segurança, compreender melhor cada canabinoide e participar de um ecossistema que prioriza ciência, ética e resultado. Se você é profissional da saúde e quer fazer parte dessa evolução, acesse usahempbrasil.com e entre em contato com o time técnico. USA Hemp Pharmaceuticals. Ciência aplicada, formação contínua e cuidado que transforma. Na Copa do Mundo, os atletas podem usar o CBD, mas a maioria deles não sabe disso. Ou sabe e teme cair no doping se o produto tiver algum resquício de THC. Pois é, uma das ferramentas mais promissoras para sono, ansiedade e recuperação muscular continua cercada por desinformação, preconceito e várias restrições. No episódio 117 do Cannabis Hoje Pode, eu converso com o ortopedista e médico do esporte Jimmy Fardim, que acompanha milhares de futebolistas e atletas de vários esportes na sua trajetória com a cannabis. A gente falou sobre o que já é permitido no esporte, o que ainda provoca resistência nos clubes e por que o CBD começa a ganhar espaço no futebol, ainda que nenhum jogador aceite falar disso abertamente. Fica com a gente para entender por que a cannabis pode se tornar uma das protagonistas invisíveis dessa Copa do Mundo. Jimmy, seja muito bem-vindo ao Cannabis Hoje Pode. Poxa, prazer enorme, muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer falar de cannabis, ainda mais no esporte, que é um assunto bem polêmico, né? Que tem muitas dúvidas, muitas controvérsias, e é um prazer poder vir aqui para explicar um pouquinho mais sobre isso, ainda mais nessa época de Copa aí, né? Prazer é todo nosso, Jimmy. Você já devia ter vindo aqui antes, então espero que essa seja a primeira de muitas. Certeza. Jimmy, então você é ortopedista e eu fiquei impressionada ao saber que você já atendeu mais de 4.000 pacientes com cannabis medicinal. Todos esses atendimentos foram em questões ortopédicas, realmente? Ou... Não, então, normalmente, quando eu comecei, na verdade, ainda nem tinha muita resolução, né? Não tinha muitas opções de óleos, enfim. Então, eu comecei com um paciente com fibromialgia, com dores, né? Que era a minha prática clínica e exatamente o que eu tinha mais dificuldade de conduzir, né? Quando a gente já testava várias medicações, o paciente continuava com dor, continuava com queixas. E aí eu comecei a ver que a cannabis podia ajudar. E aí eu fui
né, prescrevendo isso a partir de um paciente que me trouxe isso, na verdade, que eu fiz cirurgia, e ele estava com uma recuperação muito boa, uma cicatrização muito boa, e eu perguntei na época, eu falei, o que você está utilizando? Ele, eu utilizo cannabis, eu utilizo ervas. Eu falei, que isso, você usa droga para, né, para se tratar? E aí ele me abriu a cabeça, ele falou, não, eu tenho epilepsia, eu faço a minha própria medicação, toma aqui um frasco. Ele me deu, eu comecei a usar, pô, a minha ansiedade melhorou, meu sono melhorou, eu gosto de surfar, gosto de fazer atividade física e a recuperação muscular foi muito boa. Eu falei, cara, tem alguma coisa aqui que eu não tô ligado. Isso foi em 2017. E aí eu comecei a pesquisar bastante e fui vendo que tinha muita aplicabilidade, né? E como eu sempre trabalhei com esporte, desde da minha formação, que eu acompanhei muitos clubes no Rio de Janeiro, né? Fui médico de Olimpíada, então eu via que eu falei, poxa, aqui pode estar alguma coisa que pode ajudar muitos atletas que a gente sabe que atleta de alto rendimento, né, acaba extrapolando vários limites ali do próprio corpo, né? Então ele está em constante inflamação, constante dor, constante insônia, ansiedade para prova, cobrança muito forte. Então é um estresse crônico, né? Porque hoje o esporte acaba que não visa muito na saúde, é mais no resultado, né? Então o cara quer aquele resultado de qualquer maneira, ele vai fazer tudo para chegar ali. E muitas vezes vai se superar e gerar lesões, né? Então, aí depois isso começou a partir para outros pacientes, né? Mas hoje, esses 4.000 aí tem muito mais, né? E eu atendo de tudo, desde Alzheimer, autismo, enfim. Você abre o leque, né? E você vê que a cannabis tem muitas possibilidades. Muitas aplicabilidades, total. Então, Jimmy, você foi médico do Rio 2016? Fui. Na época eu não conhecia então, a gente cannabis. foi colega de trabalho, quer dizer, eu não era médica, e sigo não sendo, mas trabalhei no comitê. Ah, que legal. Olímpico também. Pô, foi muito incrível, Sim, né? senhor. Foi uma experiência bem legal, assim. Queria ter conhecido a cannabis antes, assim, como aplicabilidade médica, né? Porque poderia ter ajudado muitos atletas ali. Claro. Que a gente vê que, como eu sempre acompanhei atletas, né? A ansiedade que eles ficam na pré-prova, né? Porque ele treina ali anos para chegar em 20 segundos e ter que dar a vida ali. Então imagina a noite anterior Total. dele, é muito prejudicial, assim. Ele, às vezes, até prejudica a performance dele com a ansiedade que ele fica pré-jogos, né? Eu quero falar dos atletas, mas antes disso eu quero falar das pessoas normais aqui, como eu e como você, talvez não, porque você é surfista, eu já considero o surfista uma outra classe de pessoa, porque eles são realmente maravilhosos, integrados à natureza, estão na vibe 24 horas por dia, só de ter surfado ali meia horinha, não ter pegado nenhuma onda, eles já estão equilibrados, eu acho uma coisa assim maravilhosa. Mas, doutor, eu queria que o senhor não, você explicasse pra gente quais indicações mais comuns da cannabis na ortopedia, né? Focando na pessoa que sim pratica esporte ou faz musculação, mas que não é um atleta de alta performance. Maravilha. Então a gente divide, né, entre amadores, atletas quase profissionais, que tem muita gente hoje que faz muita atividade, às vezes quase igual um profissional, só que não recebe para isso, e os profissionais, né? Então os atletas, seja de fim de semana, seja, né, regular, a gente tem principalmente regulação do sono, né? Então, com o dia a dia você acaba se estressando no trabalho e tal, ainda vai treinar, então isso acaba gerando muito cortisol, muitas alterações no seu corpo que precisam de um descanso, precisam de uma reparação. Quando a pessoa não dorme bem, isso acumula para o dia seguinte, que acumula e vira uma bola de neve. Então, uma grande indicação é a regulação do sono. A outra é dor, né? Todo mundo que faz atividade física sabe que existe a lesão muscular, né? Quando você malha, por exemplo, você faz microlesões musculares. Você gera espécie reativa de oxigênio, você gera toxinas ali no músculo, que gera uma inflamação boa para o músculo crescer. Só que às vezes isso é exagerado, ou isso dura mais tempo do que deveria. E aí que entra a cannabis também. E a maioria dos estudos hoje de cannabis no esporte ou cannabis na atividade física está direcionado para essa dor do dia seguinte, que a gente chama. Tem um nome em inglês, né? Delayed Onset Muscle Soreness, que é aquela dor, aquela inflamação que dura ali umas 72 horas depois do exercício, você fica todo dolorido, sabe? E para quem... Sobretudo quando a gente começa, né? Exatamente. E quando você, tem um programa de musculação, enfim, você sempre tem que ir fazendo progressões, né? Para você crescer, para você evoluir.
E essas progressões exigem microlesões musculares e tal. E aí fica um limite tênue ali entre lesão mesmo e aquelas lesões que tem que acontecer para o seu músculo crescer ou para seu condicionamento ficar melhor. Então, essa tenuicidade, muitas vezes o paciente acaba exagerando e tem uma tendinite, uma bursite, né? Então, essa é uma grande indicação também hoje da cannabis para você tratar essas bursites, tendinites, essas dores musculares, cãibras, né? Porque ajuda muito, principalmente o CBD, ele tem uma atuação muito vasta, muito promíscua, vamos dizer assim, nos receptores do nosso corpo. Então, ele pode ajudar em vários quesitos ali, tanto da anti-inflamação, quanto da analgesia, quanto na proteção muscular mesmo, né? A produção de anandamida, 2-AG, que vão ajudar a regular melhor esse sistema endocannabinoide, né? Massa. E a gente tá falando do quê? De óleo? A gente tá falando de pomada? A gente tá falando de emplastro? Então, normalmente é o óleo, né? Mas a dor local, assim, sei lá, o paciente bateu ou tá com uma tendinite ali já meio crônica, tem os emplastros e pomadas também. Tem alguns adesivos também hoje em dia. Então, hoje a gente está tendo um leque bem grande de possibilidades para tratar, né, de diferentes patologias que acontecem na ortopedia ou na medicina esportiva, né? Então, isso é bem legal. Tem muito paciente se beneficiando, principalmente eu sempre faço óleo com goma, né? Porque a goma eu consigo ajeitar melhor ali o THC, por exemplo. O óleo eu deixo mais um CBD, uma concentração maior de CBD. E se o paciente precisar, alguma coisa tópica, né? Então, eu consigo ajeitar isso. A não ser que o paciente seja competidor e vá competir, aí eu só posso fazer o CBD isolado, né? Porque senão ele cai no doping. Isso realmente, assim, eu queria até... A gente vai entrar nisso, mas assim, eu queria entender, por exemplo, como é que tá... Bom, você explicou pra gente do uso da cannabis no atleta de fim de semana, ou na pessoa que faz ali atividade física moderada no dia a dia. Eu imagino que deve ser a mesma coisa, as mesmas indicações pro atleta. Somando essa coisa da ansiedade, que aí, de fato, os caras, é o que você falou, né? Treinam a vida inteira pra mostrar em 20 segundos... E aí, além disso, tem alguma diferença entre o uso num atleta? Tem, porque assim, você tem as modalidades esportivas, né? Então a gente tem alguns protocolos para diferenciar o que o atleta vai fazer. Se ele, por exemplo, é um lutador, né? Ele precisa de um reflexo ágil, ele precisa de muito foco, ele precisa estar atento ali, a gente vai fazer um protocolo com outros canabinoides, né? Lógico que quando chegar a época de competição vai ter que ser o CBD isolado, não tem jeito. Mas a gente faz alguns protocolos nos treinos que é bem legal, assim, da gente ver as diferenças, né? Então, inicialmente, se o atleta é de atenção, né, de reflexos, o CBG atua muito bem, o THCV, por exemplo, também é um metabolizador muito interessante para equilibrar isso. Mas se ele for um fundista, né, um cara de maratona, um remo, uma coisa que seja mais longa, assim, aí o THC entra com muita propriedade ali para evitar que esse atleta se distraia um pouco, né? Quando ele está ali fazendo a corrida dele, ele vai ficar pensando na conta que ele tem que pagar, será? Ou na mulher, ou no filho, então ele acaba distraindo um pouco e o THC consegue deixar ele um pouco mais numa vibe anandamida, sabe? Numa vibe mais ebriosa, que ele vai ficar ali meio, né, entrando em transe ali e conseguir fazer a corrida dele com mais tranquilidade, com mais foco, sabe? Então tem muita diferença também de atleta para atleta, óbvio, né? Mas basicamente a gente tenta instituir alguns protocolos para ver o que é melhor para qual atleta. O CBC, por exemplo, o canabicromeno, que é pouco utilizado, inclusive, é uma martelada que eu sempre dou todo o congresso. Eu falo, gente, CBC, olha para o CBC, porque ele é interessantíssimo como anti-inflamatório, como regulador do sistema imune, porque ele age mais no CB2, né, que é o receptor canabinoide CB2, que está relacionado muito com a periferia, com o músculo, com anti-inflamação, com o osso. Então, é bem interessante assim para quem tem, né, essas constantes estresses metabólicos e inflamatórios, né? Gente, tô adorando esse papo. Você tá me falando de coisas que eu não fazia ideia, assim, e eu pensando em pautas, tô adorando. Isso que é bom, né? Vai fluindo. É maravilhoso, realmente a cannabis tem essa coisa, né, de quanto mais a gente conhece, mais quer conhecer, e é por isso que tem um monte de gente apaixonada por essa planta, e somos 2 deles aqui. E Jimmy,
Explica pra gente um pouco, pra mim é bastante confuso. Eu sei que, por exemplo, no basquete é permitido, no basquete lá de fora, né? Não sei nem como é no basquete no Brasil, mas explica pra gente como os atletas do Brasil podem ou não usar cannabis, como é que isso se acontece fora do Brasil, e também me fala sobre as modalidades, né? Você falou de remo, por exemplo. Imagino que sobre remo não deva ter nenhuma regra. Tem, pior que tem. Então, Me conta. no Brasil, a gente está sob a WADA, né, que é o World Anti-Doping Agency. A grande maioria e pela ABCD, né, Agência Brasileira de Controle de Dopagem. Né? Então, a WADA e a ABCD, elas têm conformidade ali. É lógico que vai depender da competição, né? Cada competição tem as suas regras, mas a grande maioria respeita a WADA aqui na América do Sul, tá? Então, são as regras da WADA, né? Só pode o CBD isolado em época de competição. Fora de competição, você pode os outros canabinoides, tá? Incluindo o THC, mas época de competição, só o CBD isolado. Já nos Estados Unidos, principalmente, tem usada, tem outras confederações que têm outro tipo de abordagem em relação a doping, né? Inclusive, agora, no mês de maio, vai começar o Enhanced Games. O que é isso? São os jogos que permitem substâncias que a WADA não permite. Ou seja, o cara pode usar anabolizante, o cara pode usar diurético, todos os proibidos eles vão poder usar. E é exatamente para ver até quando, sei lá, que limite que o ser humano pode chegar. Olha a loucura, né? E quem financia isso, nada mais que o filho do Donald Trump. Só para você ter noção. Então, gente, é uma loucura completa, assim, você chegar... A WADA, inclusive, fez várias manifestações contra isso, porque a pessoa pode, né, ter um ataque cardíaco, pode vir a falecer. falecer. Exato. Isso né, um ultraje, assim, à saúde e ao esporte, né? Exato. Mas você vê que existe isso. Então, existem regras, né, dependendo de quem está fazendo o controle ali. Então, no basquete, o NBA permite, né, o THC é liberado, NFL é liberado, hockey é liberado, beisebol é liberado, né? Então, não estão sob a tutela da WADA. Se tiver pela WADA, aí é proibido, né? Então, vai ter que ver qual é a competição e quais são as regras dessa competição, né? Então, a gente tem que estar... o UFC também é liberado, então vai depender muito, né? Aí as modalidades vão variar também, né? Então, natação, futebol, tudo é muito controlado, assim, não pode de jeito nenhum, né? É só CBD. E olha lá, aí essa é uma outra grande dificuldade que a gente tem, porque principalmente os atletas de ponta, né, que estão estourando, que estão muito bem, têm patrocínios, obviamente, de grandes marcas, né? E aí essas grandes marcas não querem se associar a um cara que usa cannabis, de qualquer forma que ele seja. E aí, já aconteceu isso comigo, inclusive, né, recentemente até, eu falei com um atleta de muito alto escalão, assim, de muito bem sucedido na modalidade dele. Falei, poxa, cara, a gente podia arrumar um patrocínio para você de cannabis. Ele, cara, adoraria, eu até uso, mas eu não posso. Porque quem me paga meu salário são empresas que não querem nada vinculado com cannabis. Então, isso é uma dificuldade grande que a gente tem ainda de preconceito, né? Que loucura, eu sinto isso também. Eu sinto que os caras do futebol, especialmente... Essa pessoa que falou com você era do futebol? Não, pior que não. Era do surf. Olha só que coisa louca. Nossa, tem um também que eu chamei pra entrevistar. E é um do surf aí, desses conhecidões, assim, muito, muito... E que tem mó cara de que sim. Vai ver, era o mesmo. Exato. E aí eles, tipo, até dão uma resposta, assim, grande, assim, tipo, explicando, não dá, não sei o que, não sei quanto. Você via que ele tinha vontade de falar, mas também negou mesmo de dar entrevista. Que loucura, hein? Mas quem que paga, né, o salário do surfista que não tá de acordo com, assim, o lifestyle do surfista, basicamente? É difícil, né? É porque ainda tem muito atrelado, principalmente ao surf, né? Aquela ideia do vagabundo, do maconheiro, né? Que estigmatizou, né? Então, se uma empresa, sei lá, um banco vai patrocinar um cara desse, ele não vai querer associar, poxa, meus funcionários, meus clientes, né, não vão querer que o banco esteja associado a cannabis. Enfim, é só uma suposição aqui, um banco, eu falei, né, mas pode ser qualquer outra coisa.
Então, Eu tava acompanhando aí a WSL, que fala, né? isso. Em Itamambuca, e ali eu lembrei de um banco, assim. Olhei ali um banco e falei, nossa, mas que loucura, porque, porra, você já tá ali fazendo, você já tá, né, falando de surf. Surf tem tudo a ver com cannabis, cara. Outra dificuldade também, aí é do atleta também, é em confiar no produto que não tenha derivados de THC ou outros derivados para cair no doping. Isso é uma outra. Aí a gente tem que mexer muito com a cabeça do atleta e tem que estar muito confiante até do que a gente vai prescrever, né? Porque é a gente que está botando o nosso nome ali e autorizando o paciente usar, então se cair no doping, eu vou sofrer sanção e o atleta também, porque aceitou uma coisa que eu estou prescrevendo. Então é muito grave isso. Então hoje eu tenho reuniões com clubes de futebol, né, para tentar colocar cannabis, né, para os atletas, disponibilizar isso, essa ferramenta importante. A grande maioria fala, Jimmy, acho até a ideia legal, mas a gente não vê aqui com bons olhos porque isso pode, né, cair no doping. Então eu falei, não, gente, CBD isolado pode. Ah, mas quem garante que não vai ter traço? Que loucura. Meu Deus, assim, aí fica muito difícil, sabe, evoluir na conversa se tem uma resistência tão grande, mesmo comprovando com, né, COA, com certificado de análise, mostrando tudo direitinho, a desconfiança ainda é muito grande. Então, é muito trabalho que a gente tem, né, principalmente no esporte. Muito. E aí você falou que o que tá liberado é o CBD isolado. O Broad Spectrum não tá liberado? Não, o Broad não tá, inclusive saiu um artigo recente falando de comparação de atletas que usavam placebo, isolado e broad spectrum. E o broad spectrum aumentou, né, os testes lá, saiu no sangue e na urina durante um tempo, outros derivados que não do CBD. Então, os outros canabinoides também são proibidos pela UADA, infelizmente. Gente, que loucura isso. Tem previsão, Jimmy, de quando essa bobagem vai deixar de... Difícil, assim. A gente achou que esse ano, porque todo ano a UADA emite uma lista, né? E aí troca algumas coisas. Esse ano o Tramal foi proibido, que é um derivado de opioide, que era muito utilizado pelos atletas para dor e tal, e foi proibido. Eu quero ver como é que os atletas vão fazer, o que eles vão utilizar, né? Porque a grande maioria dos anti-inflamatórios também são proibidos, corticoide também é proibido. E aí, beleza, então vamos usar mais CBD, né? Mas ainda tem a restrição de só ser o isolado. Então a nossa briga é para que os outros canabinoides sejam aceitos, tudo bem. Quer deixar o THC proibido? Beleza. Mas, poxa, pelo menos os outros canabinoides que não geram nem efeitos psicoativos, assim, ou psicodilépticos que possam, que como eles falam, que prejudica o atleta, né, o THC, porque altera a mente da pessoa ou pode dar uma performance melhor, o que nenhum trabalho comprova isso, né, mas ele é proibido por isso. Ele tem até uma tolerância de até 180 nanogramas por decilitro, mas é difícil a gente saber, né, quando que esse paciente ou esse atleta vai metabolizar isso. Então a gente evita, né, porque pode ter traços realmente de THC, né. Agora, Jimmy, conta pra gente, qual é realmente a penetração da medicina canabinoide entre os atletas? Tem muito atleta usando cannabis? Olha, tem muito atleta utilizando, tá? Só que muitos não falam. E é muito engraçado, porque quando um usa, todos os outros ficam querendo também. Fala, pô, me dá aí um pouquinho e tal. Então, tem um compartilhamento, assim. Isso é muito perigoso também, né? Porque acaba que as pessoas vão usando sem orientação, né? Sem saber qual é a dose ideal para cada um. Então, infelizmente acontece, né? Eu tenho colegas, tenho pacientes, tenho atletas que mencionam isso, falam, pô, eu fui levar o meu frasquinho, todo mundo tava querendo e tal. Eu falei, pô, fala pra vir falar comigo, né? Pra ter um negócio direito. Mas ainda tem gente que tem muito preconceito, tem muito receio, tem dúvida, não sabe às vezes que tem que ter uma receita para pegar, né? Enfim, ou um acompanhamento. Então ainda tem que ter muita estrada aí pra gente ir batalhando, e explicando e educando, né? Falando especificamente do futebol, assim, os jogadores, eles passam por análises de quanto em quanto, como é que é? Então, todo jogo, né, você tem a aferição de algum... Você sorteia, né? Não são atletas direcionados, tá? É sorteio. Todo jogo de futebol tem pelo menos 2 atletas de cada... 2 componentes, na verdade, de cada time. Pode ser o técnico, pode ser, sei lá, o roupeiro.
alguém vai ser analisado no doping, que tiver dentro do estádio jogando, né? Então, normalmente, todo jogo tem pelo menos 2 de cada lado, vão ser testados aleatoriamente. É sorteio, tá? Agora, E é quando testado é pra atleta de- THC e CBD ou só pra THC? testado para doping, né? Para doping de canabinoide, tá? Tá. Então, porque normalmente o que vê na urina, normalmente é a urina, né? Mas pode ser cabelo, pode ser sangue, tá? Aí tem diferença, né? O sangue normalmente ele metaboliza mais rápido, então até 7 a 10 dias, se a pessoa utilizou, já saiu do corpo, né? Lembrando que pode acumular no tecido gorduroso, e isso pode sair a qualquer momento do tecido gorduroso. Sei lá, ele fez uma dieta, aí consumiu aquela gordura que estava com canabinoide, vai cair no sangue. Então, mesmo que ele tenha parado, sei lá, 1 mês antes, pode estar no sangue, na gordura ainda ali, e aí antes da prova ele fez uma dieta ou fez alguma coisa, caiu no sangue, caiu no doping, né? Tem que dar o azar de ser sorteado e cair. E de acontecer uma coisa dessa. O cabelo fica 90 dias, né? Então é um período muito maior. E a urina, mais ou menos ali 1 mês, até um pouco menos, né? Aí vai depender muito do atleta também, do metabolismo dele, né? Tem gente que metaboliza muito rápido, então 2, 3 dias já sumiu do corpo, mas tem outros que ficam um bom tempo e tem esse advento de ficar armazenado na gordura, no adipócito. E aí, eventualmente, cai uma quantidade ali que dê positivo, aí realmente pode ser prejudicial para esse atleta, né? Então a gente sempre preconiza CBD isolado para eles. Mas CBD isolado, então tudo bem pro jogador de Tudo futebol. bem. Aí pode usar qualquer época, desde, né, até na época de competição. Até na época de Copa do Mundo, por exemplo. Exatamente. CBD, né, CBF ali, podia botar um CBD ali no escudo para ser um patrocinador oficial ali, porque seria interessante esses atletas verem como eles vão ter benefícios usando CBD. E muitos utilizam, né? Só que às vezes não fala, é isso que eu tô falando. Eu conheço alguns que utilizam, que não podem falar, mas que falam, pô, cara, eu não vivo mais sem isso, assim, eu durmo muito melhor, minha ansiedade melhora muito, minha disposição, né? Não é a que vai melhorar a performance dele, é que vai deixar ele no melhor equilibrado para ele poder performar, né? Então tem esse viés que acham que vai potencializar, não vai, só vai deixar o cara mais homeostático, mais equilibrado para poder performar como ele pode, né? Você conhece algum que usa aí, que fala a respeito abertamente, ou que estaria aberto para falar? Do futebol, não. Do futebol não tem nenhum que estaria aberto. Eu sou louca Já para tentei, entrevistar. Já pedi para fazer vídeo. Pô, fala aí, faz um vídeo aí falando dos benefícios só e tal, não precisa nem falar que você usa. Não, melhor não, tá? Nossa, infelizmente. gente. É difícil ainda, é difícil. Mas vamos chegar lá. No surf já tem alguns, né, que são legais, que abrem abertamente, ou alguns são patrocinados também, então já é mais tranquilo, né, bem legal. Quem tá tomando CBD, o que eles estão... Você falou, né, do equilíbrio do sistema deles. O que eles percebem, assim, imediatamente? Bom, a primeira coisa que eles falam é o sono. Ele fala, caramba, consegui dormir melhor, porque a pessoa fica muito agitada, né? Fica muito... quando ela faz atividade física intensa todo dia, às vezes 3, 4 vezes ao dia, o descanso é muito importante, né? Tem inclusive artigos mostrando que, comparando exercício físico com sono, e veem que o sono é mais importante do que o exercício físico a longo prazo, né? Então, se você faz um exercício, né, moderado, beleza, aí supera o sono. Mas se você faz exercício intenso, isso é mais prejudicial do que você dormir bem. Então, quando você toma o CBD, né, quando eles relatam que começam a tomar, já fala que o sono melhora muito. Fala, pô, dormi muito bem, acordei muito mais descansado, né, muito melhor para fazer meu treino, para fazer minhas atividades. E outra coisa é a dor, né, essa dor do dia seguinte que eu falei. E isso já tem estudo comprovando de que, comparando, né, quem usa CBD e quem não usa, fazendo estresse, fazendo lesão, vamos dizer, na coxa, por exemplo, fala que a pessoa se recupera melhor, mais rápido e está mais pronta para treinar no dia seguinte do que quem não usa, né? Então, é uma ferramenta importantíssima que deveria ser utilizada por todos os atletas. Sinceramente, todo atleta deveria usar CBD, assim, porque tem muitas propriedades benéficas, né, que age em várias frentes, né? Tanto ansiedade, quanto sono, quanto dor,
quanto intestino, que os atletas têm muito problema de intestino, né? Tem intestino preso, tem intestino solto, porque a atividade física recruta toda a circulação para o músculo. Então esse intestino ele fica ali meio, né, desequilibrado, a alimentação deles às vezes tem que ser muito intensa, então o intestino tem que funcionar bem para poder até fornecer a matéria-prima para eles poderem, né, ter uma saúde, crescer o músculo, enfim, crescer performance. Então o CBD ainda ajuda nisso, né, no quesito intestino. E o THC? Se amanhã, beleza, tá liberado, não sei o que os atletas ganhariam com esse uso? Então, o THC para dor é muito legal, para essa questão do cansaço, né? O paciente acabou de fazer atividade física, se ele pudesse tomar o THC logo depois ali, nossa, ele ia recuperar muito melhor, ele ia descansar muito mais, relaxar a musculatura, né? E a favorecer ali uma fisioterapia, uma quiroterapia, uma acupuntura que ele normalmente faz depois do exercício físico para relaxar a musculatura, para diminuir todo esse estresse que foi gerado ali. Então, modular exatamente essa reação que o corpo vai ter pós-exercício. Então, o THC é muito bom nisso. No sono, pode ajudar, né? Dependendo da dose. Aí, o THC é muito dose dependente, né? Se você aumenta demais, você acaba desequilibrando ali sono, acaba gerando ansiedade, pode dar um ataque ali de pânico, né? Tem muito atleta que às vezes exagera e fala, caraca, fiquei meio, né, muito pilhado, fiquei pensando demais. Fala, pô, então, você aumentou demais a dose e teve uma série de... uma crise generalizada de ansiedade, então, taquicardia, enfim. Agora, para jogos, por exemplo, aí eu entendo até quando a UADA fala, o THC tem que ser proibido. Talvez em alguns tipos de modalidades. Por exemplo, tiro, arco e flecha, coisa que você tenha que ter concentração e não pode tremer, o THC ajuda. Ele é como se fosse um bloqueador de adrenalina, né? De adrenalina, é um bloqueador um beta-bloqueador que a gente chama, né? São propanolol, são outras medicações que são proibidas exatamente porque diminuem a contração cardíaca, eles diminuem o batimento cardíaco, fazendo com que aquele atleta fique mais relaxado, mais pleno, né? E o THC faz isso em muitos atletas, né? Então, esses atletas eles estariam realmente melhorando a performance deles se eles utilizassem o THC, né? Então tem isso, a ansiedade pode ser muito controlada com THC também, em baixas doses. Então THC é muito importante para fome, isso é importante, né? Tem muito atleta que às vezes acaba não tendo fome, não comendo direito, e o THC estimula a grelina, estimula o apetite, para esse cara não entrar no overreaching, no overtraining, que é muito comum. O cara acaba treinando demais e não repõe com comida, não repõe com caloria e acaba ficando numa estafa, né, num cansaço, gerando possivelmente lesões, né, e lesões crônicas. Então, se alimentar bem é importante. Às vezes o atleta não tem fome, fala, pô, não tô afim de comer, tá, por causa disso, o intestino não tá bem, né? Então, regular isso é importante. Apetite. Bueníssimo. É muito interessante e com todas essas informações a gente vai agora para o intervalinho e daqui a pouco a gente volta com o Jimmy Fardim. Quando foi que você imaginou que um dia seria possível ter acesso a cannabis medicinal por aplicativo? Igual a gente pede comida, chama um táxi, faz compras. A Bliss é o primeiro aplicativo do mundo autorizado pelo Google e pela Apple Store, já foi destaque na revista Forbes e conta com mais de 500 mil usuários. Ao baixar o app Bliss, você cria sua conta, responde algumas perguntas rápidas sobre a sua saúde, faz uma consulta com um médico prescritor sem precisar agendar e, em caso de prescrição, recebe um plano terapêutico completo à base de cannabis medicinal. O mais legal é que a consulta custa apenas R$ 89, mais barato que uma consulta popular. Então, acesse o site appbliss.com ou vá nas lojas de aplicativo e pesquise pela Bliss. Bliss se escreve B-L-I-S e faça sua consulta ainda hoje para ter acesso aos seus produtos direto da fábrica, podendo parcelar em até 10 vezes sem juros. Estamos de volta com o Dr. Jimmy Fardim, ortopedista e médico dos atletas, nesse papo sobre cannabis no esporte. Então, Jimmy, Copa do Mundo agora, nada, né? Não temos nenhuma novidade, é isso aí, os atletas podem usar o CBD, mas
a ansiedade ali não tá sendo combatida 100%. Como é que você diria que estão os atletas da Copa do Mundo posicionados com essa história da cannabis? O CBD isolado é permitido, né? Apesar de muitos atletas não saberem disso ou terem esse medo de utilizar, né, achando que pode ter algum componente ali, seja de outro canabinoide ou de THC, um resquício disso e poder cair no doping, mas como vai ser nos Estados Unidos, Canadá e México, que são países que têm legislações que permitem, né, eles poderiam muito bem comprar em algum local desse, né, com receita médica. Acho que no Canadá eles poderiam até comprar sem receita, sinceramente, ou em alguns locais dos Estados Unidos, tá? E ter benefícios extremos aí, tá, para ansiedade, como você falou, né? É lógico que, assim, o isolado, a gente sabe que não tem todos os componentes da planta, não tem aquele efeito comitiva, aquele efeito combinado, ou entourage, que a gente chama, que o Ethan Russo até preconizou isso. Então, a dose vai ter que ser muito maior, e a gente vê isso também, né? Quando a gente faz os atletas utilizarem, não em época de competição, né? Quando ele não está competindo, só está treinando, a gente dá full espectro, a gente dá THC, o atleta vai muito bem e numa dose baixa. Quando a gente tem que mudar para o isolado, a dose tem que aumentar muito, porque, né, quando você isola, você tira todo esse efeito que evoca de todos os canabinoides combinados, todos os terpenos e flavonoides da planta. E aí você fica só com o isolado. Então você perde muito da propriedade do próprio óleo, né, do próprio extrato, sendo que você vai ter que botar uma dose alta de CBD para possivelmente ter os mesmos efeitos, mas acaba que não tem tanto mesmos efeitos do que um óleo full spectrum ou broad spectrum com todos os componentes ali, né? Boa, então assim, na lógica da Copa do Mundo, eu acho que, né, tem que mesmo ficar sobre a regra da WADA e tudo bem. Mas, se de repente algum grande clube, sei lá, São Paulo, falasse assim, quero liberar aqui para os meus atletas que possam utilizar o THC e tal, isso pode acontecer? Isso tá na alçada do clube ou não? Sim. A Portuguesa, inclusive, já está liberando, né, CBD para os atletas, né? A Portuguesa, lá de São Paulo, foi o primeiro clube que oficializou de que os atletas vão começar a usar o CBD para ver como é que vai funcionar, né? Então, é bem interessante isso. Mas pera, CBD ainda isolado? Isolado. Se ela quisesse falar assim, também quero THC, não pode, porque tá sobre a regra maior. Exatamente. Tá. Mas porque já bateu no peito, né, o doping. Aí fica configurando. Já chegou e falou, olha, nossos atletas vão utilizar para ver como é que é. E aí vai dar para fazer estudo, né? Com essas resoluções agora que a Anvisa trouxe, né, essas revisões colegiadas que mudaram um pouco as regras aí, tanto de produção nacional de cannabis, quanto de utilização, né, facilitando um pouco mais aí a prescrição, acredito que a qualidade e né, a inspeção sobre os produtos vai ser um pouco melhor, e aí vai dar essa garantia de que o clube possa utilizar um CBD, né, com todas as propriedades ali que só tenha CBD, que não tenha nenhuma outra resquício de outro canabinoide. Então acho que isso pode facilitar para esses clubes se sentirem mais à vontade de testar, né, e a gente fazer estudo, né? Então autorizou, né, também o estudo com o CBD, porque antes era, né, muito difícil uma universidade ou alguma instituição querer pesquisar com cannabis, né? Agora, como autorizou que a ciência possa utilizar cannabis, né, inclusive IFAs daqui do Brasil mesmo, aí seria mais interessante para a gente poder fazer pesquisa com atletas, né, que a gente só tem lá fora, basicamente. A gente até fez um artigo, eu fiz com alguns colegas, mostrando como a cannabis é interessante para os atletas brasileiros, né? A gente tem um artigo que está sendo muito bem visto lá fora, está sendo muito citado, né, e replicado, mostrando a nossa opinião, né, de médicos e cientistas aqui do Brasil da cannabis no esporte. Então, é um chamariz aí para, né, para testar. Então, eu tenho feito algumas palestras e exposições para alguns clubes de futebol, especificamente futebol, que eu quero entrar no futebol, mostrar para eles como que pode ser bom. Mas ainda estamos em negociação, alguns falam, olha, gostamos e tal, apresento o sistema do canabinoide para os médicos da delegação. Muitos se interessam, mas ainda ficam com uma restrição. Como é que a gente pode aplicar isso? Será que é só o CBD isolado mesmo?
E aí eu tenho que, né, chamar para a responsa e falar, não, fica tranquilo que eu vou te indicar uma empresa que é séria e que tenha só o CBD isolado mesmo, né? Mas olha que interessante, eu acho que em sendo auada, tudo bem que ainda não permite o THC, mas em sendo auada eu acho que de repente pode ser que venha a permitir mais rápido do que a gente imagina. Então, assim, desde 2018, quando começou, né, eles estão já aumentando os limites, né, antes era 15 nanogramas por decilitro, passou para 150, agora 180 de THC, tá? Então eles estão vendo isso, as sanções também estão diminuindo as punições, né? Suspensões e tal, antes era anos, agora são meses, agora tem uma justificativa, de repente. A gente também está tentando fazer o que a gente chama de AUT, né, autorização de uso terapêutico. Então, por exemplo, eu tenho atletas que têm glaucoma, tenho atleta que tem Tourette, tenho atletas que têm síndromes, né, que precisam do THC, e aí eu comprovo isso, né, através de exames, através de acompanhamento, faço um laudo direitinho para mandar para a ABCD, para tentar falar, olha, esse atleta aqui, eu queria muito que ele pudesse utilizar o THC, abrir essa exceção para esse atleta. Só que ainda é difícil. Fala, não, você tem que testar todas as medicações. Isso, o fato dele melhorar com isso não exclui que ele possa melhorar com outra medicação. Então, ainda é difícil conseguir essa autorização de uso terapêutico. Mas é isso, a gente tem que ir tentando, abrindo brecha, abrindo caminhos, que eu acho que lá na frente, daqui, sei lá, 3, 4 anos, isso vai mudar bastante. Talvez autorizar algum outro canabinoide já é um grande avanço, sabe? Mas estão olhando para isso, sim. Eu acho que está cada vez mais comum e cada vez mais interessante que os médicos e os atletas estão pleiteando isso, né? Com certeza. E, Jimmy, você tinha comentado comigo que existe uma intriga da neurologia sobre esporte de alto rendimento e neuropatias desmielinizantes. Como é que é isso? O que acontece? O nosso nervo, ele emite a informação nervosa, né? E é igual um fio de parede, né? Fio de elétrico. Você tem o fio, que são aqueles cobrezinhos, e tem uma capinha que engloba ele, né? Normalmente é azul ou vermelha. O nosso nervo é exatamente assim. A gente tem o cobre, que é o neurônio, e em volta tem essa mielina. Tá. Que essa mielina é como se fosse algo que isolasse, né, o nervo para não perder a informação. Então, se você tem um choque elétrico passando, você quer que esse choque elétrico vá o mais rápido possível e direcione para aquele local. Para isso acontecer, tem que ter essa mielina protegendo, que é como se o fio encapado. Se esse fio desencapa, que é a desmielinização, se esse fio começa a desencapar, ele começa a perder esse impulso. Então, por exemplo, algumas doenças, né, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, são doenças que vão desmielinizando o neurônio. E aí a pessoa começa a ter sintomas, né, seja motores ou seja sensitivos, né? Então, ultimamente, a gente tem visto que atletas de muito alto rendimento, né, ultramaratonas, maratonas, né, que é uma coisa que debilita muito o corpo, são atletas que têm mais tendência, né? Eu não posso criar uma causalidade aqui, mas uma observação que a gente observa na neurologia e na ortopedia é que a grande maioria dos que são afetados por essas doenças desmielinizantes ou neuropatias tem um histórico de exagerar em atividade física assim mais intensa, sabe? Não sei se existe uma correlação, mas é algo que permeia aí o meio da neurologia e da ortopedia, né? Mas não tem nada que categoricamente fale, não, quem faz isso vai ter isso. Não é assim. Mas é algo que a gente observa. Será que é um desgaste causado por um déficit do sistema endocannabinoide? Enfim, pode ser. Será que é alguma coisa de agressão mesmo, de, né, acúmulo de inflamação, de espécie reativa de oxigênio que está desmielinizando esse neurônio? Pode ser. Então, tem que ter estudo sobre isso, mas o que a gente vê é que a cannabis ajuda muito nessas patologias, né? Tourette, esclerose múltipla, já tem até medicação na farmácia para esclerose múltipla, né? O Mevatil, desde 2017, e esclerose lateral amiotrófica tem muitos pacientes que se beneficiam. Será que, né, pode ter uma relação com o sistema endocannabinoide? Então, a gente fica também nessa dúvida, né? Total. E o Mevatil, lembrando que o Mevatil tem aí o seu alto teor de THC, bom,
alto em relação ao Isso aí. 0,2. É quase 1 para 1, né? Exato. É 27 para 25. Então, assim, Né? 27 né? miligramas. Olha aí o remédio. THC. Pois é, fica esquisito, né? Porque é proibido, mas não é proibido, então... Eu acho esquisitíssimo. Eu tô aqui... Nossa, o dia que a UADA realmente tirar isso do doping, cara, vai ser assim uma revolução, uma nova revolução. Esse Enhanced Games, né, que eu falei, talvez seja uma experiência aí que façam usando o THC para ver como é que pode ser. Enfim, já que vão fazer, né, podiam aproveitar para ver como é que o atleta esse saiu utilizando THC, enfim, seria é lógico que é péssima, né, essa ideia. Mas já que acontecerá... Já que vai acontecer, né, por que não comparar aí atletas que utilizam e que não utilizam, enfim. É a primeira edição desse... Primeira edição. Quando vai ser? Enhanced Game. Agora em maio, 21 a 23, eu acho. Ok. Então aqui pra ir finalizando a primeira parte dessa nossa entrevista, antes de ir pros quadros, eu queria te perguntar, Jimmy, se você percebe diferença no perfil dos atletas que procuram a cannabis medicinal, né? Se tem, assim, geração, modalidade esportiva, nível de profissionalização, os atletas mais jovens, será que eles estão mais abertos para esse assunto do que os mais antigos? Olha, normalmente sim, os mais jovens estão mais abertos, né? Ou aqueles que querem resultados a qualquer custo, né? Aqueles que querem otimizar muito o treinamento, o resultado, que estão mais buscando, assim, os primeiros lugares, né? Eles ficam muito focados. Tanto que tem uma pesquisa que foi feita com atletas que pegaram, sei lá, 100 atletas e ofereceram uma suposição de uma pílula que deixariam, se ele tomasse hoje, ele ganharia o primeiro lugar, mas no dia seguinte ele morreria, se ele tomaria essa pílula. Perguntaram para 100 atletas, 80 falaram que tomaria. Nossa. Ou seja, para eles o resultado é muito maior do que qualquer coisa. Gente. Né? Você vê como é que é a cabeça do atleta. Então, se ele descobre que algum atleta pode ter benefício com cannabis, ele vai atrás. Fala, pô, eu quero saber como é que é e tal. Então, os mais jovens, né, são mais... se arriscam mais, vamos dizer assim, né, para coisas diferentes. Já os mais experientes têm interesse também, mas tem muito mais parcimônia, tem muito mais cuidado, assim, fala, poxa, o que isso vai ajudar no meu corpo, como é que pode ser, já tem mais uma preocupação, assim, mais digna, né? Já os mais novos já estão mais, parece que numa empolgação, ou querendo realmente performar, sabe? Então, tem que ter esse cuidado, a gente tem que... Né, isso aí é muito da minha relação médico-paciente também, né? A gente vai percebendo qual é o interesse do atleta, qual é o objetivo. Peraí, esse cara aqui, eu acho que ele tá um pouquinho... Olha, meu amigo, vamos fazer outras coisas primeiro, acho que agora não é o momento. Então, tem que saber discernir também. Aí que entra a experiência, né? De quem lida com o atleta, de quem sente que momento que o atleta tá, se ele tá, né, equilibrado mentalmente, se ele não tá... Se ele está buscando na cannabis, por exemplo, alguma fuga, alguma coisa para salvar ele, vamos dizer. Então, você tem que... Aí a medicina que é legal, né? Porque você não vai só querer passar medicação e tchau. Não, você vai querer cuidar desse paciente, desse ser humano, né? Então é importante a gente olhar ele como um todo. E não só, não, ele é atleta, então ele tem que performar, beleza. Não, ele é um ser humano que tem, né, vontades, que tem emoções. E aí você tem que saber trabalhar isso. Por isso que normalmente tem uma equipe, né, multidisciplinar em todo, né, grande clube, ou enfim, atletas que podem ter, né, uma equipe, um psicólogo, um psiquiatra, nutrição, porque tudo isso está envolvido, né? Tudo isso faz o detalhe do atleta ser o campeão, né? São detalhes que vão fazer a diferença, né? Porque todo mundo treina, todo mundo é bom, mas o detalhe é que vai fazer a diferença. E normalmente esse detalhe é no sono, é no mental, né? E aí que entra o bom médico, uma boa equipe para estar junto com esse atleta, né? Muito bom saber os segredos do esporte. Agora, Jimmy, bora para os quadros? Vamos. Então, bora. Jimmy, sobre qual assunto ninguém tá falando, mas você acha que deveria? Em relação à cannabis, ou ao esporte, ou a cannabis no esporte? Uau, interessante. Eu não vejo muito o pessoal falar sobre os terpenos e as possibilidades que podem ser gerados com o uso deles. E um outro produto que é liberado, que não tem doping, que tem muito benefício, que age indiretamente no sistema endocannabinoide, é a palmitoiotanolamida. O PEA
ele a gente produz PEA, ele é um endocannabinoide nosso, só que em quantidade muito baixa. Se você usa o PEA, você consegue modular seu sistema endocannabinoide de uma maneira indireta, sem atuar em receptores específicos diretamente, mas indiretamente, diminuindo a enzima que degrada a anandamida, por exemplo, que degrada o 2-AG. Então, você aumenta a anandamida, aumenta o 2-AG, você modula o sistema endocannabinoide sem cair em doping nenhum. Então não tem ninguém falando disso, do PEA no esporte. Como é que eu acho isso pra comprar? Você acha na farmácia. É um suplemento alimentar. Não é medicamento. Ele é um suplemento. PEA. Aí tem várias marcas hoje, né? Uma das que eu mais gosto tem mistura cúrcuma com vitaminas do complexo B e colágeno e PEA. Então, você completamente age em várias frentes ali da inflamação, né, da dor. Isso é bem interessante, né? Você falou aí coisas ninguém tá falando disso. maravilhosas, porque, porra, colágeno quem não quer? Eu tô aqui, meu Deus, quero. O complexo B, porra, vegetariano, imagina se não quero. Pra dor, pra neuropatias, pra anemia, né? Maravilhoso, eu gostei. E o cúrcuma ajuda muito no intestino, ajuda muito na anti-inflamação, e a combinação com o pé faz um efeito combinado ali, um efeito comitiva, vamos dizer também, junto, né? Então, ninguém tá falando do pé no esporte. Já tô né? eu aqui na Amazon, amanhã chega aqui em casa, o meu... Procura que você vai achar, Não, bem já legal. achei, quando a gente terminar aqui eu só vou meter no carrinho. Boas. Segundo quadro, aqui, segunda pergunta dos quadros. Quando se apagam as luzes do seu consultório, Jimmy, pra onde é que você vai? Aqui você já deu a dica do surf, né? O surf, na verdade, eu vou antes do consultório. Boa. Eu sempre acordo às 5 da manhã, né? Ou aí eu vou fazer alguma atividade física, tá? Seja surf, quando o mar permite, né? Claro. Seja bicicleta, corrida ou musculação. Um desses eu sempre faço. Né? E aí depende de tempo, né? Eu gosto de correr ao ar livre, então se estiver chovendo muito, já não vou poder. Bike também não. Surf eu vou mesmo chovendo, se o ar estiver bom. Claro. Mas se tudo estiver ruim, musculação. Né? Então, esses 4 eu não abro mão, assim. E às vezes vou fazer futevôlei também, né? Que eu gosto, mas aí é um pouco mais esporádico. Mas quando acaba o consultório, eu gosto muito de ir para casa ver meus filhos, né? Ficar com eles. Que é a minha grande paixão. Então, acaba ali, eu já vou rapidinho e falo, e aí, vamos fazer o quê? Vou levar para a atividade que tem que levar e tal, né? Porque é muito importante ter essa aproximação, né? Tá perto ali, né? Totalmente. Que bom saber mais da sua vida pessoal também, Jimmy. Agora, a terceira pergunta dos quadros é o Cannabis Indica, onde a gente pede uma sugestão sua de pessoa ou conteúdo, alguma coisa que tenha te tocado. Não precisa ser necessariamente em relação a cannabis, nem ao esporte, mas se for, melhor. Cara, assim, não é relacionada a cannabis, mas indiretamente é. Eu recentemente li o livro do Carl Hart, que é um neurocientista, né, do Canadá, que é Drogas para Adultos, né, um livro excelente. Acho que é muito legal esse livro para desmitificar, né, o uso de drogas em geral, que a gente acaba relacionando muito com o comportamento. Né? Os vícios, na grande maioria, são comportamentais. E aí eu já faço um link com outro livro que eu li, que agora está até polêmico, né? O Robert Sapolsky, porque é um livro chamado Comporte-se. Nesse livro, ele explica, através da neurociência, que esse lance de testosterona não é nenhum indicador de agressividade, de masculinidade e tal, né? Então, hoje a gente está vendo aí uma polêmica grande com influencers, enfim, atores, falando que a masculinidade é derivada da testosterona. Isso não tem nada a ver. Leiam esse livro chamado Comporte-se, né, do Robert Sapolsky. Vocês vão entender o comportamento, ele é muito ligado com o meio, né? Então, se você tem um meio que fica ali, estimulando a uma certa atitude, você vai acabar sendo levado para isso se você não tiver uma consciência, se você não tiver, né, educação, né? Então, esses 2 livros eu acho que são fundamentais. E aí, já me linka com outra coisa que eu li recentemente também, que é o Dieta da Mente e o 10% Humano, que são 2 livros excelentes para explicar por que muitas vezes a gente tem comportamentos ou hábitos que que o nosso intestino libera, né? Substâncias que muitas vezes vão fazer a gente ter repercussões ou efeitos
no nosso corpo. Então, são dicas aí que eu acho que todo mundo deveria ter para ler. São livros grandes, às vezes, né? Esse Comporte-se é bem grande, mas é muito interessante. Eu acho que abre muito a mente, assim. Inclusive, a gente está aqui falando de abertura de mente com cannabis, né? Então, acho que é bem interessante isso aí. É o que eu lembrei agora, assim, eu não estava esperando isso não, mas... Não, mas já melhor do que a encomenda aqui. Aliás, falando em encomenda, eu vou encomendar junto com o pé, todas essas... Bom, querido, então, quem estiver ouvindo a gente, gostou demais do nosso papo, quiser te encontrar, quiser passar com você, quais são os seus arrobas, qual é a maneira? Vamos lá, arroba no Instagram, né, Dr. Jimmy Fardim, como é o meu nome, né? Meu telefone é 73999-334640, pode mandar mensagem lá, que aí vai marcar consulta, faço consulta online, consulta presencial em Salvador, onde eu tô atualmente, né, no Brasil. Então esse 73 é o DDD, eu tava achando que era... Tá. 73 é o DDD. Na verdade, eu morei no sul da Bahia, em Ilhéus, e agora tô em Salvador e não mudei o DDD, porque o DDD de Salvador é 71, mas o telefone é 73999-334640. Pode mandar mensagem lá que vai falar diretamente comigo. Bueníssimo. Muitíssimo obrigada, Jimmy. Adorei. Eu que agradeço. Volte sempre, cara. Pô, vamos combinar sim. E espero te ver em breve, né? Se a gente se encontrar aí e vamos juntos aí. Qualquer coisa é só mencionar que é um prazer estar aqui. Adorei, volto sempre. Conte comigo. E é isso, obrigado, gente. Querido. Até a semana que vem. Graças a você que ficou com a gente até agora. A 5ª temporada do Cannabis Hoje Pode é apoiada pela BecMed, Master Plants, Bliss, USA Hemp e a Leda. Marcas que valorizam a comunicação responsável e o jornalismo de excelência como pilares para orientar o desenvolvimento do setor. Mas é claro que nada disso teria sentido se não fosse por você, caro ouvinte. Portanto, se você gostou, compartilhe o episódio nas suas redes e com as amizades. Isso realmente faz a diferença. E lembra de deixar um like, uma estrelinha, um comentário. Vai depender da plataforma em que você está ouvindo a gente. E se você quiser falar comigo, é só mandar um alô no cannabishoje@gmail.com ou enviar uma DM no @cannabishoje lá no Insta. O Cannabis Hoje Pode vai ao ar todas as terças-feiras com roteiro e apresentação de Anita Krepp e produção da Leopoldo Electrical Group.